Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 12 de julho de 2016, e eu gostaria então de hoje continuar aquilo que a gente tem falado nessa última semana, que é a respeito do amor conjugal, em homenagem à minha esposa. Nós estamos fazendo 8 anos de casados. Ontem eu contei a minha história para vocês, ou parte da minha história com a Thalita com vocês. Hoje eu gostaria de falar a respeito da paixão e do amor. Então, eu gostaria que a gente pensasse um pouco a respeito disso. Muito mais no nível prático mesmo. Bom, paixão é uma palavra que é traduzida por sofrimento, que é sinônimo de sofrimento. Por isso que a gente fala da paixão de Cristo. E quando a gente fala de relacionamentos amorosos, a paixão designa aquele momento em que você é arrebatado nos seus sentidos na direção de alguém. Você se apaixona por alguém, você é acometido de uma alegria e de um encantamento por alguém que é indescritível. Você fica como que cego para as outras áreas da vida. Tudo que tem a ver com o outro é leve, é gostoso, é espontâneo. Você faz sem perceber o peso. A paixão é aquele momento onde o outro se torna como que o sentido de tudo. Servir o outro, fazer o bem para aquele para o qual você está apaixonado, é como que uma missão de vida. Você enxerga isso naquele momento. Por isso que o pessoal gosta de falar que a paixão é cega, porque você, de certa forma, blinda os defeitos do outro. E você só enfatiza as qualidades. O outro pode ter todo tipo de defeito, mas você não está nem aí, você nem cita. Ou se cita, você diz assim: é fácil superar isso, para mim isso aí é como nada. Tamanha força que a paixão tem sobre um ser humano. E essa intensidade da paixão, ela pode também virar contra o apaixonado, porque se ele não é correspondido na sua paixão, a dor e a tristeza, ela é proporcional. Tanto aquele arrebatamento positivo é forte, mas quando essa paixão não é correspondida, ela se torna tão intensa quanto, mas para provocar um profundo sentimento de tristeza e angústia no coração. E frustração. Grande parte das músicas brasileiras, em determinados gêneros, elas são frutos dessa situação, onde o cara se apaixona, o cara não é correspondido, e então ele entra na fossa, como a gente gosta de dizer. Ele entra no quarto, ele se isola, ele não quer comer. Tamanha frustração. Há outros que reagem diferente à paixão não correspondida. Há outros que vão para o nível da possessão. Você tem que me amar. Você tem que ficar comigo. A qualquer custo. Alguns que até ficam violentos. Alguns até que matam. Alguns anos atrás a gente viu um caso onde um cara não aceitou o não de uma determinada garota e ele a sequestrou e a matou. Então, para você ver a que nível a paixão ela traz de intensidade no coração do cara apaixonado. É um nível de que, se ele não tiver estrutura, não souber lidar, coisas tristes podem acontecer e trágicas podem acontecer. Agora, a paixão, ela faz parte desse processo de encantamento em relação ao outro. E a paixão pode se tornar amor. Essa afeição arrebatadora e às vezes necessária, sabe? Muitas pessoas enxergam a paixão apenas do ponto de vista negativo, mas eu acredito que a paixão é uma coisa necessária, importante.
A paixão é o que faz você brilhar os olhos em relação a alguém. Acho que todo mundo tem que se apaixonar um dia na vida. Todo mundo tem que ter esse sentimento maravilhoso de ter alguém que de fato, nem que seja por um momento, mas esse alguém o complete, esse alguém o alegra profundamente o coração. Agora, essa paixão, ela precisa ir dando aos poucos lugar a outras dinâmicas. Embora há coisas dentro da paixão que precisam ser preservadas. Então, quando a gente se apaixona, a primeira coisa que a gente tem que pensar são nos valores que nos movem. Então, por exemplo, eu já me apaixonei por pessoas, por exemplo, por uma mulher casada. Então, eu precisei necessariamente, em algum momento, em algum ponto, dominar os meus sentimentos e agir com os valores daquilo que creio, daquilo que busco. Eu já me apaixonei, por exemplo, por meninas que, na minha época, dizia assim, que rodavam nas mãos de todo homem. Então, meninas que eram dadas a tudo e a todos. Então, eu precisei, em algum momento, acalmar o meu coração e agir por valores, por princípios. Em um determinado momento da minha vida, eu já me apaixonei por pessoas que não valiam a pena tentar, não valiam a pena, vamos dizer assim, por causa das circunstâncias. E às vezes a paixão ela brota em um momento em que você está triste, que você está angustiado e alguém se apresenta como uma solução para a sua vida e você vai se encantando, vai se encantando. Então a gente tem que medir as coisas. A paixão não pode nos dominar completamente, ela não pode fazer com que a gente haja sem nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de controle. Pelo contrário, a paixão deve ser aproveitada naquilo que ela traz de bom, de melhor. E quando ela é correspondida, como eu ia dizendo, existem coisas da paixão que precisam ser preservadas. Porque quando ela é correspondida e você vive aquele momento inicial gostoso, onde um está apaixonado pelo outro, um está buscando as mesmas coisas que o outro, um está encantado pelo outro que está encantado consigo e vive essa experiência de pombinhos apaixonados, na medida em que o tempo vai passando, a tendência é as frustrações virem. Aquilo que antes, na paixão, você escondia, que eram os defeitos do outro, vão começar a aparecer, e é bom que apareça. Você vai ter que lidar com as frustrações de quem lida com uma pessoa totalmente diferente de você. Você vai ter que lidar com alguém que quer, de fato, que tem os seus defeitos, que tem as suas crises, que traz os seus traumas. Você vai ter que lidar com essa pessoa. Eu não acredito em um relacionamento que vivem 70 anos juntos e não há nenhuma discussão, e não há nenhum choque, não há nenhum tipo de atrito. Então, isso faz parte. Agora, ao passo que a monotonia do relacionamento vai chegar, a rotina do casamento vai chegar, nós temos que preservar algumas coisas daquele primeiro amor, daquele primeiro momento de encantamento na direção do outro. O que nós temos que preservar? A capacidade de fazer carinho no outro. Sabe, às vezes a gente vai ficando tão frios com o passar dos anos, a gente já se acostumou, a gente já sabe como o outro é, e a gente perde essa capacidade de dar carinho gratuitamente para o outro, ou seja, de se dedicar ao outro. Antes, quando estávamos apaixonados, isso era como nada, mas com o tempo isso pode se tornar algo pesado se a gente não cuidar. Então, preservar essa capacidade de fazer carinho ao outro, de mimar o outro, de
presentear o outro fora de época, fora de hora, no sentido de fora das datas comemorativas, surpreender o outro com uma mensagem. Sabe, essas coisas precisam se manter ao longo dos anos. É importante que elas se mantenham. Uma outra coisa da paixão que a gente deve buscar preservar é a capacidade de ver o outro com bons olhos. Porque na paixão a gente olha o outro e praticamente isola os defeitos do outro de lado. E com o passar do tempo vai acontecendo o efeito inverso. Parece que os defeitos do outro vai ficando estampados, vai ficando claros para a gente, e a nossa tendência às vezes é avaliar o outro apenas por aquilo que ele não consegue fazer, ou por aquilo que são os seus defeitos. E a gente meio que vai escondendo as qualidades de lado. Muito casamento acaba por causa disso. A gente vai criando um ponto de vista pessimista a respeito do outro, não valoriza as coisas boas que o outro tem. E a gente precisa voltar a manter essas coisas, esse olhar bom, grato, esse olhar de profunda gratidão por aquilo que o outro é. E às vezes a gente não elogia o outro porque nós estamos tomados por esse sentimento pessimista. Às vezes a gente acha que se a gente elogiar o outro vai estragar. O outro vai ficar se sentindo. E às vezes o casamento vira isso mesmo, vira uma guerra, onde eu quero ter a razão o tempo todo, onde eu encaro o outro como se fosse um oponente, como se fosse um adversário, dentro de casa. Onde tudo que o outro fala eu levo na direção errada. Eu penso que o outro está me perseguindo, eu penso que o outro está querendo o meu mal, de que o outro está querendo se sobressair sobre mim, e daí bate aquela questão do orgulho, e daí já há um enfrentamento, confrontamento, e geralmente há ofensas. Veja como muita coisa pode ser preservada quando a gente mantém o bom olhar na direção do outro. Quando a gente, ao invés de querer vencer o outro na argumentação, a gente tenta compreender o outro. A gente tenta entender o ponto de vista do outro. Isso tem que ser mantido. Então, o amor é isso que é desenvolvido entre a paixão e o tempo que se segue. O amor inclui esse encantamento inicial. O amor inclui os bons valores que possuem, que estão embutidos na paixão. Mas o amor também é esse desenvolvimento do dia a dia, esse desenvolvimento de um na direção do outro. O amor é esse negócio que a gente vai construindo juntos. Porque o amor é paciente. E quando a gente está apaixonado, há momentos em que a gente não tem paciência nenhuma, mas há momentos que a gente tem muita capacidade de esperar porque a gente está encantado com o outro. E a gente se submete a muitas coisas porque a gente está encantado com o outro, inclusive a esperar. Então, o amor é paciente, desenvolva essa questão da paciência, da capacidade de esperar. Às vezes a gente vai ficando chato com o tempo. A gente faz uma pergunta, a gente quer respostas rápidas. A gente não sabe esperar o outro amadurecer em certas áreas. A gente não persevera em certas questões. O amor é paciente, desenvolva isso. Vai desenvolvendo. Amanhã eu vou pensar um pouco melhor sobre 1 Coríntios capítulo 13, pensando o amor que é descrito ali, e pensando a carta aos Efésios também naquilo que tem a ver com o amor conjugal. Mas
Vai pensando aí no seu casamento. Será que as coisas boas da paixão se mantiveram no seu relacionamento? O que precisa ser resgatado? O que precisa ser trazido de volta para a relação? E o que de ruim foi preservado? O que permaneceu ao longo desses anos sem de fato ser tratado? Tenham uma ótima terça-feira. A minha oração nessa manhã é para que o seu casamento se desenvolva, para que a sua vida relacional, conjugal, seja cada vez mais rica. Que aquilo que começou com encantamento se transforme em amor, em uma relação madura. E madura porque dura. Madura não apenas porque dura, mas também porque vai se preservando com qualidade. Tem muita gente que fica se vangloriando. Eu sou casado há 30 anos, há 50 anos, mas o amor relacional está totalmente deteriorado. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você cresça, que você amadureça no seu relacionamento conjugal, mas que ele tenha, antes de tudo, qualidade de amor. Essa é a minha oração.